Nessa aula aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a carnitina. Então, a carnitina, né, como vocês podem ver, ela não é um composto considerado como uma vitamina, tá legal? O nome dela sugere muito uma das principais fontes dela, são as carnes, e por isso ela tem esse nome. E no histórico da carnitina, tá? Ela foi descoberta justamente em estratos musculares lá em 1905, tá bom? Até 1927, tá? Por esses pesquisadores. A estrutura dela nesse período ela já também foi estudada, já foi determinada. Nessa mesma época, né, como vocês puderam ver nas vitaminas passadas, é uma época onde se determinou, estudou a estrutura molecular de quase todas as vitaminas, mais ou menos na década de 30, né, 1930, 1920, até 40, 50, onde houve esse boom dos estudos a respeito das vitaminas. E em 1948 a 52, eles demonstraram, pesquisadores, o Frankton e colaboradores, que a carnitina do bicho da farinha, tá bom? Que é essa espécie Tenebrio molitor, atribuiu o nome da carnitina descoberta nesse fator, nesse bicho, como a vitamina B/R, tá? Então ela já foi considerada uma vitamina, tá? Entretanto, na década de 60 e 70, foi visto várias coisas, tá? Houve também uma grande avanço nas pesquisas sobre a carnitina. Nessa época, viu-se o papel dela na oxidação de ácidos graxos, viu-se também o papel dela na origem dos grupos metil, como cadeia de carbono proveniente do aminoácido lisina. Então, viu-se que ela provém do aminoácido lisina. E também síndromes relacionadas à deficiência sistêmica primária, tá? Então já foi visto algumas síndromes relacionadas com a falta da carnitina, assim como também as suas principais funções aqui estabelecidas que a gente vai discutir na aula. E finalmente em 88 é que também houve a elucidação da deficiência associada ao transporte da carnitina por trem e colaboradores aqui. Então, essa é mais ou menos a história dessa molécula e até os dias de hoje tem se estudado como que a suplementação da mesma responde ao organismo humano, se precisamos realmente, na verdade, de uma suplementação dela e os verdadeiros papéis da carnitina no organismo humano. A carnitina, ela basicamente apenas o isômero L, tá? Ele possui atividade biológica, por isso que tantos suplementos assim eles colocam, né, essa formulação a L-carnitina e aqui a gente tem a fórmula molecular dela, né, bem estabelecida já. Então, somente esse isômero, tá bom? O isômero D, ele não é bioativo. E a gente sabe que a carnitina ela faz parte de um grupo de enzimas que são chamadas de enzimas aciltransferases, que transferem moléculas de um carbono, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, alguns ésteres também derivados da carnitina, a própria enzima CoA reduzida. Então a gente vai acabar dando uma olhadinha sobre algumas coisas dela. Uma coisa que é muito importante, que ajudou também a estabelecer que a carnitina não precisa ser considerada como uma vitamina, é que nós somos capazes de sintetizá-la. Tá? Então, nós produzimos a carnitina a partir dos aminoácidos lisina e metionina. Então, se tiver uma boa disponibilidade desses aminoácidos no seu organismo, você vai estar produzindo carnitina em quantidades suficientes e bem reguladas. A enzima gama-butirobetaína hidroxilase que é a grande chave na síntese da carnitina. A gente tem uma via de síntese de carnitina aqui bem estabelecida na imagem. O que você precisa saber, né, basicamente disso, é que a atividade dessa enzima aqui ela é mais intensa no fígado, nos testículos e no rins, sugerindo que a carnitina é sintetizada em maiores quantidades nessa região e que a produção média dela é de 1,2 micromol por quilograma de peso por dia. Tá bom? Visto que exista também a disponibilidade do aminoácido lisina. Isso é muito importante. Então aqui a gente tem de uma forma mais detalhada como
todo o metabolismo da carnitina até chegar à sua síntese. E aqui a gente tem a enzima, né, tão importante aqui, que vai realmente converter para a carnitina. Bom, aí sobre as fontes dietéticas, a gente sabe que fontes dietéticas de carnitina são basicamente produtos de origem animal, legal? Algumas frutas, vegetais e grãos em quantidades pequenas também fornecem alguma quantidade de carnitina, né? Então, para vocês terem uma ideia, uma dieta onívora, ela fornece cerca de 2 a 12 micromol por quilograma de peso por dia de carnitina. Enquanto uma dieta vegana, ou melhor, uma dieta vegetariana restrita, que não contenha, então, produtos, nenhum tipo de produto de origem animal, um vegetariano que não consuma nenhum tipo de carne, nem ovos, nem leite, tá? Essa dieta, ela gera muito pouquinho aqui de carnitina, 0,1 micromol por quilograma de peso por dia. Vocês vejam que é bem diferente o consumo de cada uma dessas dietas. Tá? E depois a gente vai discutir se realmente vale a pena, então, vegetarianos estarem suplementando a carnitina. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, falando agora no armazenamento, no transporte dela no organismo humano, sabemos algumas coisas, tá? Sabemos que existe um componente de transporte ativo e outro passivo, tá bom? Assim como várias outras vitaminas. A absorção dela varia de 63% a 75%. E ela é degradada em trimetilamina, e essa via aqui é excretada via urina, tá? Como óxido de trimetilamina, e também a gama-butirobetaína, que é excretada nas fezes, tá legal? Além disso, ela é concentrada na maior parte nos tecidos corporais. A gente tem isso, entretanto, maior parte da carnitina ela é encontrada no músculo esquelético, tá? A maior parte dela, 97%, para vocês já terem uma ideia do papel que ela desempenha na musculatura esquelética. Em humanos, ela é 76 vezes maior no músculo e 50 vezes maior no fígado em comparação ao líquido extracelular. Se formos comparar essas quantidades, ela está muito mais presente no músculo, tá bom? Temos ainda carnitina em grandes quantidades no fígado, porém, como a massa total do músculo esquelético é bem maior em relação ao fígado, então a gente tem maior parte da carnitina encontrada na musculatura esquelética. Os transportadores são estes, tá bom? Existem transportadores de cátions, de ânions, de aminoácidos, eles já são bem estabelecidos aqui. Não vamos entrar em grandes detalhes sobre também os transportes e metabolismo desse composto. O que sabemos, uma coisa muito importante, é que existe uma homeostase em relação à carnitina no nosso organismo. Então, essa homeostase ela é mantida pelas interações entre a síntese endógena e a ingestão de fontes alimentares. Então, existe uma manutenção dos gradientes de concentração ao longo das membranas celulares e da regulação da absorção e excreção, isso é muito importante, da carnitina pelos rins. Ou seja, assim como outras vitaminas, existe um mecanismo homeostático que faz controle de quantidades ótimas desse composto no nosso organismo. Portanto, por mais que tenhamos uma discrepância nos valores de ingestão de uma dieta vegana, uma dieta vegetariana e uma dieta onívora, existe um equilíbrio. Então, se você está com o seu consumo mais baixo de carnitina via dieta, a sua síntese endógena ela vai tender a ser um pouco maior, você vai tender a reabsorver, excretar menos pelos rins, tá? Este composto aqui. Ou seja, você vai melhor aproveitá-lo. Existe o mesmo comportamento homeostático em algumas das vitaminas que a gente estudou,
tá bom? Então, se você agora lembra mais ou menos das vitaminas que a gente viu, existe todo esse mecanismo, o próprio enterócito, a captação do enterócito é alterada, a excreção via renal, o metabolismo via fígado, tudo é alterado de acordo com o seu estado nutricional daquela determinada vitamina. Por isso que quando existem algumas vitaminas a deficiência, é porque realmente esses mecanismos aí eles já não estão dando conta de tão baixa que está a ingestão daquele determinado nutriente. Para avaliar o estado nutricional, a carnitina geralmente é considerada a carnitina circulante e a relação da carnitina esterificada e não esterificada. A gente sabe que quando ela está anormalmente baixa, tá bom? É menor que 20 micromol por litro de carnitina livre ou de carnitina total 30 micromol por litro, tá bom? Esses são mais ou menos os valores. E existe também a carnitina esterificada, a carnitina livre, a própria relação entre elas, que deve, se tiver maior do que 0,4 no plasma, é indicativo também de metabolismo anormal. Mas já adianto para vocês que vai acontecer de existir uma possível deficiência em casos predominantemente de origem genética ou de alguma patologia associada. Tá? Dificilmente um indivíduo com uma alimentação saudável vai apresentar valores alterados de carnitina, visto que existe toda a regulação e homeostase a partir dela. E para que serve a carnitina? Qual que é a função dela no organismo humano? Para adiantar para vocês, existe um papel muito importante da carnitina em relação ao metabolismo de ácidos graxos. Então, quando a gente fala em oxidação de ácidos graxos de cadeia longa na mitocôndria, a gente tem uma enzima muito famosa chamada carnitina palmitoiltransferase, carnitina aciltranslocase. Essa CPT, tá? Que é a carnitina palmitoiltransferase, existe a 1 e a 2, que faz esse transporte mitocondrial de ácidos graxos para serem oxidados na via mitocôndria. Ela é muito importante e muitas das suplementações que se fala hoje em dia em carnitina, principalmente voltado ao esporte, à saúde, ao fitness, eles visam esse objetivo de aumentar as quantidades dessa enzima aqui fornecendo mais carnitina. Mas falham, infelizmente, falham miseravelmente em conseguir resultados, pois essa enzima parece ser bem controlada pelo organismo humano. A própria expressão dela é muito bem controlada, então é difícil dizer hoje em dia que a suplementação vai influenciar aqui nesse processo. Então já adianto para vocês uma coisa, se um indivíduo tiver esse pensamento de que a ingestão de carnitina ela pode aumentar as carnitinas circulantes para entrar dentro da célula e para aumentar essa enzima aqui, isso é bem difícil de acontecer. Doses cavalares de carnitina por muito tempo, somente essas doses cavalares que foram capazes de realmente fazer com que ela entrasse um pouco mais na via musculatura, de forma intracelular e fosse realmente absorvida. E isso não significa necessariamente que vai aumentar a expressão dessa enzima aqui. Tá bom? Porque esses processos dependem de expressão gênica. Não é simplesmente fornecer o nutriente e aquilo vai ser otimizado, tá bom? Mas depende de outros fatores associados. Então, além dessa função, tá bom, de controlar, fazer parte de enzimas importantes na oxidação de ácidos graxos, a carnitina também faz uma modulação da relação acil-coenzima A com a própria coenzima A, tá? Então, a carnitina ela é um reservatório de resíduos acil, tá bom? Em excesso. Visto que ela faz um papel muito importante aqui no próprio transporte desses ácidos graxos, acontece de muitos resíduos moleculares aqui eles estarem sobrando e acabar se transferindo para essa carnitina, que está ali presente via mitocôndria. E essa carnitina, portanto, ela serve de um reservatório para todos esses resíduos aqui. Acontece também que ela facilita a oxidação da glicose via musculatura cardíaca, tá? Minimizando a inibição do piruvato desidrogenase pelos ácidos graxos.
E ela também facilita a produção e oxidação de glicose através da utilização do acil-CoA de cadeia longa do hipotálamo. Então, por isso que a gente vai acabar vendo que às vezes ela é utilizada em alguns tipos de desfechos cardiovasculares, talvez de alguns tipos de desfechos envolvendo doenças neurodegenerativas, mas é por conta disso, tá bom? Desse possível papel que ela tem, facilitando a oxidação de glicose no trabalho cardíaco e também esse papel importante no hipotálamo. Além disso, ela também é vista como outras funções, tá bom? Desempenha outras funções, como por exemplo, remodelagem e biossíntese dos fosfolipídios. E isso aqui é particularmente muito importante para a manutenção da vida, tá? Além disso, ela facilita a remoção de produtos de oxidação dos ácidos graxos de cadeia curta dos peroxissomos e também tem uma possível atividade antioxidante, fazendo sequestro de radicais livres via mitocôndria. Então, se investiga o potencial antioxidante da carnitina quando ela está presente ali, já desempenhando as funções da formação da enzima CPT1 e 2 e fazendo um possível sequestro também de alguns radicais livres da mitocôndria, visto que a mitocôndria é uma das maiores, é o organelo onde mais existe a produção de radicais livres, tá? Então é necessário uma atividade antioxidante importante nessa região. E aí é o seguinte, em que caso que ocorre a depressão da carnitina ou a deficiência? Podemos adiantar que, basicamente, é a origem genética onde existe a depressão, tá? Então, por exemplo, aqui, mutações da OCTN2 do transportador de carnitina, tá bom? Essa mutação aqui ela pode ser fatal, ela já é vista logo cedo quando a criança ainda é bebê e quando descoberta é preciso tomar medidas, né, para que isso se contorne, mas se não tiver um tratamento é uma doença que pode ser fatal. E também a deficiência da desidrogenase acil-CoA de cadeia média, tá? Então, alguns casos que podem ocorrer a deficiência e depressão da carnitina. Outros casos, por exemplo, são o uso de antibióticos. Alguns antibióticos, por exemplo, o ácido valproico, o ácido piválico, ele afeta o estado nutricional da carnitina, que pode conduzir a uma hepatotoxicidade e encefalopatia devido à exacerbação de amônia, tá bom? De um componente que é muito tóxico, atravessa a barreira hematocefálica, é tóxica e também não é muito boa para o fígado da mesma forma, tá bom? Acaba afetando, é um produto do metabolismo que acaba sendo exacerbado quando existe falta de carnitina, tá bom? Isso por conta do comprometimento à beta-oxidação mitocondrial, tá bom? A beta-oxidação mitocondrial, quando ela não ocorre da forma que ela deveria ocorrer, produtos ali, metabólitos, acabam sobrando e um deles é a amônia, tá bom? Junto com alguns outros corpos cetônicos. Então, isso aqui acaba podendo gerar um estado de hepatotoxicidade e até mesmo causando uma neuroencefalopatia. Alguns agentes quimioterápicos, por exemplo, a cisplatina, ifosfamida, eles aumentam também a excreção de carnitina, tá bom? Basicamente, a ifosfamida aumenta mais ainda, aumenta em 30 vezes, enquanto a cisplatina aumenta em 10 vezes. Então, alguns agentes quimioterápicos também podem alterar o estado nutricional da carnitina. E adultos submetidos à hemodiálise e alguns hepatopatas, tá? Doenças do fígado em geral podem ter comprometimento no estado nutricional de carnitina também. Então a gente viu que existe algumas condições, doença renal crônica, principalmente tratamento com hemodiálise, alguns hepatopatas, alguns antibióticos em específico, tá bom? Basicamente aqui a gente tem também que é o uso crônico deles, tá? Alguns agentes quimioterápicos também e doenças de origem genética, que são as principais causas da falta de depressão de carnitina no organismo. Então, mesmo que ela é sintetizada de forma endógena, existem condições onde ela é depletada. Nessas condições, talvez a gente consiga supor uma possível suplementação,
tá? Então, como vocês podem ver, aqui, olha, pacientes com doença renal crônica em estágio terminal, tá? São pacientes que pode valer a pena a suplementação de carnitina devido à relação carnitina esterificada e carnitina livre elevada, tá? É aquela relação que a gente viu na avaliação da carnitina que não pode acontecer, existe uma anormalidade metabólica quando isso acontece, portanto, suplementar carnitina a fim de aumentar a razão de carnitina livre é uma das estratégias nesses casos aqui, tá bom? Pacientes, então, em doença renal crônica e também no estágio terminal que fazem hemodiálise. A gente vê que também a carnitina já foi adicionada em soluções parenterais e enterais como nutriente condicionalmente essencial. Então, por mais, né, que ela seja produzida de forma endógena, né, ela ainda assim é adicionada, a gente consegue alguma carnitina através da alimentação e ela ainda é estrategicamente adicionada em algumas fórmulas de nutrição parenteral ou enteral para fortificar, para melhorar esse metabolismo, principalmente envolvendo os ácidos graxos. Em relação a melhora do metabolismo lipídico, tá bom? Como a gente havia visto essa hipótese, é o estado de reserva antioxidante melhorado, a anemia tratada com eritropoetina, a redução de câimbras musculares interdialíticas, ou então melhoras na hipotensão ou cardiomiopatia, como a gente viu que ela também tem uma função aqui interessante quando se fala no músculo cardíaco, não temos dados suficientes para afirmar que a carnitina é eficiente, a suplementação é eficiente nesses casos, tá bom? E aí a carnitina em si e os seus ésteres também, acetil L-carnitina e a propionil L-carnitina, ela pode ser benéfica como suplemento, tá? Em algumas outras condições como o hipertireoidismo, a HIV ou terapia antirretroviral, às vezes nesses próprios pacientes utilizam aqueles antibióticos que a gente havia citado que influenciam o estado nutricional de carnitina. A própria quimioterapia, como a gente já havia comentado, existem alguns quimioterápicos que influenciam o estado nutricional de carnitina. A síndrome da fadiga crônica, diabetes tipo 2, neuropatia diabética crônica, doença vascular periférica, angina do peito e insuficiência cardíaca congestiva, tá bom? Isso são apenas algumas condições que ela pode ser benéfica, mas ainda faltam estudos realmente que comprovem a real necessidade dessa estratégia não farmacológica nessas doenças específicas, nessas patologias, tá? Nesses casos, existe uma dose de 0,5 a 4 gramas por dia via oral. Como havia dito, é algo que os estudos ainda têm que serem mais assertivos, porque não necessariamente uma dose ofertada de carnitina vai realmente atingir aquele sítio endógeno que a gente espera que ele atinja. Né? Por exemplo, no tecido cardíaco, né? Não garante que a minha ingestão via suplemento vai realmente ser contundente para haver alguma melhora no tecido cardíaco em algumas doenças, como por exemplo a insuficiência cardíaca. Tá? Então, é algo a gente salientar também. A toxicidade desse suplemento, ela é improvável, tá bom? Não existe dados, ocorrências, né, de efeitos tóxicos, alguns efeitos adversos, a não ser alguns relatos eventuais de odor corporal, né, também chamado de síndrome do odor de peixe, e também diarreia, mas isso em altíssimas quantidades. Tá, joia? Nessas quantidades terapêuticas aqui, não existe esses efeitos tóxicos relatados. Então, essa foi nossa aula sobre a carnitina, sobre um composto, um nutriente que ele não pode ser considerado uma vitamina, mas que é muito importante para a manutenção das funções orgânicas vitais. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.